Olha, uma notícia que saiu agora há pouco: o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, de forma unânime, retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Sobre isso, a gente chama o repórter André Anelli, de volta de Brasília. Quais as consequências dessa nova regra? Isso tem ainda... As consequências vêm lá da eleição do ano passado? Pois é, Tiago, são consequências visando justamente, então, uma alteração que foi feita para as eleições do ano passado e que acaba sendo desfeita, então. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, justificou que a participação das Forças Armadas como entidade fiscalizadora das urnas eletrônicas não se mostrou necessária e é incompatível com as funções constitucionais da instituição. Lembrando justamente que essa inclusão das Forças Armadas no processo eleitoral havia sido decidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso durante as suspeitas do então presidente Jair Bolsonaro a respeito da lisura do sistema de votação. Mesmo com a exclusão das Forças Armadas decidida hoje, o ministro Alexandre de Moraes agradeceu a parceria dos militares na segurança dos eleitores e no apoio logístico e disse que essas participações vão continuar a ocorrer. Juntamente com as Forças Armadas, quem também vai deixar de fiscalizar as urnas eletrônicas é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes disse que, como guardião da Constituição e órgão máximo do Poder Judiciário, cabe ao STF a análise de eventuais ações e recursos propostos contra decisões do TSE, não havendo, portanto, a necessidade de integrar o rol das entidades fiscalizadoras. As exclusões do STF e das Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas foram feitas através de uma resolução que atualiza a lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral. A resolução foi votada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral agora há pouco e as decisões foram unânimes, Tiago, como você destacou, dos ministros da Corte Eleitoral. Além dessas modificações, os ministros também incluíram na norma o teste de integridade com biometria. Esse teste foi realizado pela primeira vez nas eleições do ano passado e o projeto piloto com biometria utilizou as impressões digitais de quase 5 mil eleitores voluntários para habilitar as urnas eletrônicas submetidas à verificação no primeiro e também no segundo turno. Portanto, esse teste acaba continuando então nas próximas eleições. O que não continua agora é a fiscalização das urnas eletrônicas por meio das Forças Armadas e também por meio do STF. Tiago. É isso, André Anelli trazendo uma informação de última hora, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E sobre esse assunto, girando aqui os nossos comentaristas, claro, queremos ouvi-los. Cristiano Vilela, é uma decisão que chega até a surpreender, porque ninguém esperava uma decisão tomada desta maneira pelo TSE. Agora, o TSE acerta ao tirar as Forças Armadas de fiscalizar as urnas, ou seja, não é mesmo competência das forças? A meu ver, é um erro, Tiago, é um erro estratégico. Nesse momento onde o país precisa muito mais de pacificação, de institucionalização, é um erro apontar para uma força tão importante como as Forças Armadas, tem um papel institucional extremamente importante, apontar para as Forças Armadas e jogar culpa por conta de fatos ocorridos em outros momentos. Vejo que nesse momento é papel, e especialmente do Judiciário, fazer com que as principais instituições possam ser parceiras nesse processo, nesse trabalho de fiscalização da lisura do processo eleitoral. Então eu vejo que o Tribunal Superior Eleitoral errou nesse sentido. E para você, Dora, as Forças Armadas deveriam ser mantidas nesse processo? Acho que não. Isso volta ao curso normal, porque elas não participavam desse processo, foram chamadas pelo Luiz Roberto Barroso e, na verdade, não fiscalizaram, não colaboraram, ao contrário, só fizeram questionamentos muitas vezes desconexos, sem sentidos, no sentido apenas de ficar atrasando, emperrando o processo. A Justiça Eleitoral já se mostrou
completamente hábil a fazer durante todos esses anos em que a gente tem as urnas eletrônicas, o sistema eletrônico com várias entidades, nunca houve problema. No momento em que o ministro Luiz Roberto Barroso chamou as Forças Armadas exatamente no sentido de apaziguar, o que houve foi uma importação de um problema que não havia, né, dentro desse âmbito da justiça eleitoral. Por isso que eu acho que volta-se ao que era normalmente. Nunca houve a participação e não haveria por que se continuar. Aí, de outro lado, o Supremo também faz um gesto e se retira desse ambiente, deixa a coisa para a justiça eleitoral, como deve ser.